ela não é uma realidade. Ela é uma reflexão, ela é um recorte, né? Ela é um olhar, tem ali um fotógrafo, tem uma câmera, tem manipulação, né? Hoje tem os computadores e tal, sempre uma manipulação. E essa manipulação tem que ser refletida, né? O próprio Mário também, essa questão da ficção, o que é ficção e o que é realidade. É uma discussão bacana. Parece que a mãe ele inventou, o pai ele inventou, tudo ele inventou. Agora, mas o interessante é refletir o seguinte, também no mito. O mito é uma coisa muito sofisticada. Vem de mistério, e o mistério é uma coisa que não se revela. Nunca se revela. Eudório, que me impressionou muito mais, porque Eudório foi um cara que estudou muito mitologia. E mitologia é um assunto complicado. É um mito que quer ocultar e quer se revelar. É um assunto complicado, até metafísico, uma coisa meio... Né? Mas tem um problema. O Eudório tinha uma formulação muito impressionante. Ele primeiro diz assim, só a última morte que eu vou morrer é que vai desvelar, vai revelar a minha irredutível sinceridade. Só a última morte. Mas ninguém que morre voltou para contar. Então, ela só se revela quando você morrer. Né? Então, é um mito, nunca. Não. E a vida é essa coisa que não. E tem um mito, né? A vida tem um mito, tem um mistério, vamos dizer assim, que só vai se revelar. E não temos uma resposta para isso. Né? De onde veio, para onde vai. Essa coisa, esse mistério permanece. Né? Toda a metafísica, mesmo a base do marxismo, né? Essa coisa do mito. E o Mário ele foi um consultor de mito. Eu estava pensando agora, vendo também de novo aqui uma coisa, vai fugindo um pouco do assunto, precisa abrir também as coisas. E, por exemplo, essa base da tecnologia, né? Essa coisa do princípio que o homem era o centro do universo, né? Antropocentrismo, que a Terra é o centro, depois com o avanço todo, que percebeu-se que o sistema solar era muito sofisticado, que a Terra não era mais o centro de nada, que outras galáxias, e que o homem é muito menos o centro de qualquer coisa. Hoje, o que eu penso assim que as grandezas cósmicas que nós temos conhecimento, né? Esses telescópios que estão aí vasculhando, há 20 anos viajando, mandando fotos, tem até fotos de uma nova galáxia, uma nova supernova surgindo, novas galáxias e tal. Me ocorre o seguinte, que realmente não temos registro de nada, de não inteligência, de vida em lugar nenhum. Em todas essas grandezas cósmicas, o homem ainda é o centro de tudo. A Terra, essa planetinha, ainda é o centro. E o homem, né, é o centro. Esse mito, o homem, o mito homem, né, nós somos ainda o centro, por incrível que pareça. E aí, mais do que nunca, a necessidade de você preservar esse planetinha. E cada vida aqui, nesses 6 bilhões de habitantes, são todos importantes, porque pensam o cosmos, criam mitos. Né? Essa coisa que Deus morreu, o homem, cada um é Deus. Né? A máxima da mitologia, o Nietzsche, né? Deus, o Dora vai dizer, a deificação do homem. Como Deus morreu, cada ser humano é Deus. Então, essa coisa do mito, eu acho o homem como mito, o grande mito, que eu acho que o resgate da arte é um instrumento extraordinário para refletir. Fugir um pouco do assunto. Bom, tentaram retomar, vocês já colocaram, nem que ir lá atrás, porque vou lembrar, sim, são os aspectos de um diálogo que este filme Montijo, para português, faz com
o universo lá do Mário Peixoto, seja o próprio Mário, seja o Limite e outras coisas, né, os escritos. Você lembra que dá um determinado momento, quando ele está vendo o vídeo, ele está falando, mas que coisa feia, coisa horrível. Ele fala, mas está faltando aquele plano lá do início, que tinha a pedra e tinha a sombra dos três, e o mar batendo na pedra. É curioso que este filme ao qual nós assistimos hoje começa assim. Vocês vão lá, filmaram o que ele mesmo reclama, a ausência, e o filme, de uma maneira assim, curiosa, ele começa o diálogo com o Mário Peixoto, ao começar com aquela imagem que é a cores, né, quer dizer, deixando claro que se trata de uma imagem filmada nos anos 80, não é reapropriação das próprias imagens produzidas pelo Mário, mas coloca lá os três de costas e aparece lá o mar, a pedra, que seria aquela imagem a qual o próprio Mário, lá no meio do filme, ele se E tem outras coisas curiosas, por exemplo, é muito comentado este emblema do filme, que é uma das primeiras imagens também, lá do Mário Peixoto, o limite da moça, que vai ser depois a protagonista, que está o rosto dela e você tem, né, duas mãos e punho masculinos algemados. Você lembra que a imagem assim, é um emblema. Você tem o rosto da mulher e alguém que abraça aquela imagem dele. Né, são duas mãos, aqui também, são duas mãos de um homem abraçando algemado. O homem que é por fora. Né? Então é curioso que essa imagem ela tem o senso do aprisionamento. A mulher aprisionada por alguém aprisionado, né? Que não é ela. Não é a impressão que você tem é que é ela que está algemada. Alguém pensa que ela está falando assim, mas não. É uma outra. Isso é um emblema que se comenta muito, algema, tudo isso. E ele termina o filme fazendo uma certa rima com isso, que ele termina com a imagem cadeada, né? Então, nós temos a tela de vídeo atrás, com aquela coisa como não tem imagem, com aquela coisa chuviscando, como a gente diz, e alguém segura um cadeado. Logo depois do próprio Mário falar desliga. E esse momento em que o Mário fala desliga, depois do Mário aparecer tanto, isso aí é uma associação minha direta. Lembra muito o final do filme do Wim Wenders, do Nicholas Ray. O Nicholas Ray está doente, é um cineasta americano que está doente, e o Wim Wenders, alemão, bem mais jovem, que gostava muito dos filmes desse cineasta, ele vai lá para os Estados Unidos e filma o Nicholas Ray doente no hospital, além de outras coisas que ele faz e tal, mas e tem um momento terrível, que é o Nicholas Ray já bem perto da morte, e eles conversam, a câmera ligada, é o encontro final dos dois, e há um momento em que o Nicholas Ray começa a falar, estou me sentindo mal, né? Começa a se criar uma situação constrangedora, e aí o Wim Wenders começa, bom, vamos desligar a câmera, aí o Wim Wenders fala para ele, você diga para desligar. Ele fala, you say, cut. Né? É um momento do corte, que é o da morte, todo mundo sabe, essa é a metáfora, né? Quando você corta a imagem, você interrompe, então é um momento que é uma metáfora. Qualquer corte de imagem é uma metáfora da morte. E você, de certa maneira, me lembrou direto aquela cena do Nicholas Ray, no encontro, né? O Wim Wenders